Alguma vez você já sentiu que certos homens navegam pela vida como se estivessem quebrando um manual de regras que você nunca teve acesso? Você os observa, calmos, intocáveis, como se existissem em uma dimensão paralela onde tudo é mais silencioso, mais nítido, mais deliberado. Não é por acaso, eles são os homens Sigma, o tipo que não joga o jogo porque está ocupado demais construindo o seu próprio. Aqui está a verdade, que ninguém te conta. O homem Sigma não é rebelde por atenção. Sua rebelião é silenciosa, envolta em disciplina, e suas ações parecem quase ilegais para o homem comum. Por quê? Porque ele quebra códigos não escritos, não as leis da terra, mas as leis do conforto, da convenção e da conformidade social. Vamos abrir o cofre. 1. Ele desaparece sem culpa. No nosso mundo hiperconectado, se desconectar parece um crime. Sair do grupo do WhatsApp, pular o happy hour de sexta sem explicação. Mas um homem Sigma some sem deixar rastros e sem um pingo de ansiedade social. Não é rudeza, é consistência. Ele não finge interesse nem teme ficar de fora. Ele trata o tempo como moeda, e se a energia de um lugar não combina com a sua frequência, ele se retira em silêncio. Sem despedidas, sem desculpas. Extrovertidos acham isso insano. Para outros, parece ilegal, como abandonar a tribo. Mas, para os Sigmas, solidão não é sinônimo de vazio. É sua base operacional. 2. Ele escolhe o silêncio em vez de conversa fiada. Já dividiu um elevador com um homem Sigma? Aquele silêncio constrangedor que a maioria se apressa em preencher? Ele deixa respirar. Para muitos, o silêncio é ameaçador, como se algo estivesse errado. Mas, para um Sigma, é oxigênio, é foco. O som do vazio que não drena sua energia. Conversa fiada é como junk food social, calorias vazias. Então, quando uma sala está cheia de fofoca, risadas forçadas ou palavras vazias, ele se abstém. E as pessoas notam, porque ignorar o roteiro te torna o vilão. Mas ele não está tentando ser, ele simplesmente se recusa a jogar. E isso, meu amigo, as perturba. 3. Ele fala por último, ou nem fala. Na maioria dos círculos, as pessoas competem para serem ouvidas, para falar primeiro, para dominar o espaço. Um homem Sigma observa, estuda, e quando finalmente fala, suas palavras caem como uma bala envolta em veludo. Calmas, precisas, impossíveis de ignorar. Se a sala está barulhenta, ele espera. Se todos debatem, ele recua para sua mente antes de soltar uma verdade em uma frase que silencia o ambiente. Os que buscam atenção odeiam isso, porque ele diz menos, mas significa mais. 4. Ele desaparece para evoluir e volta irreconhecível. Isso assusta as pessoas. Um dia ele está lá, trabalhando, treinando, aprendendo. No outro, some. Sem drama, sem aviso, apenas silêncio. 3 meses depois, ele está mais afiado, mais magro, mais frio, mais inteligente, como se tivesse vivido em uma câmara hiperbólica de treinamento. Homens Sigma não anunciam sua evolução. Eles desaparecem, melhoram em segredo e ressurgem como um capítulo totalmente novo. Para os outros, isso é suspeito. Destrói a ilusão de uniformidade, o conforto de eu sei quem você é. Mas você não conhece um Sigma? Não de verdade, porque ele nunca para de se transformar. 5. Ele trata status como piada. Todo mundo corre atrás de algo. Títulos, verificações azuis, promoções, seguidores. E então há o Sigma. Para ele é transparente. Status não o seduz, brilho não o distrai, aplausos não o motivam. Esteja ele falando com um CEO ou um zelador, seu tom permanece o mesmo. Porque para ele, jogos de status
são para quem precisa provar seu valor externamente. Ele acumula valor interno. Para o cidadão comum, isso é perturbador. Ele se recusa a jogar um jogo no qual eles venderam a alma para vencer. 6. Ele ignora hierarquias sociais como se fossem pichações. Já viu alguém entrar em uma sala indiferente ao status? O CEO, o influencer, o cara de terno de 30 mil reais, todos tentando dominar o clima. E então, há ele, o Sigma, escaneando o ambiente como se estivesse procurando uma saída, não um trono. Ele não se curva, não se gaba, não liga. Para os outros, ignorar estruturas de poder é suicídio social. Para um Sigma, é só terça-feira. Ele fala com o zelador como fala com o milionário. Não para fazer um discurso, mas porque não acredita em valor fabricado. Ele é alérgico a títulos, imune a cloud e desinteressado em aprovação. Para a maioria, status é uma droga. Para ele, é ruído de fundo. E quando ele conquista respeito, é por meio de autenticidade inabalável. Não importa quem está olhando. 7. Ele rejeita elogios e confunde todo mundo. Chame um Sigma de bonito, e ele pode acenar antes de mudar de assunto. Chame-o de brilhante, e ele fará uma pausa, como se você lhe entregasse um objeto sem função clara. Não é insegurança. Ele não se alimenta de validação como os outros. Pessoas normais colecionam elogios como troféus, os repetem mentalmente. Sigmas os veem como reflexos, não definições. Para ele, dizer obrigado pelo elogio significaria aceitar uma ilusão. Ele não precisa da sua validação porque já calibrou sua bússola interna. É chocante, estranho, quase ilegal em uma cultura viciada em aprovação. Mas, para Sigmas, ser querido é uma consequência, nunca um objetivo. 8. Ele sai de conversas no meio da frase sem perder respeito. É incrível. A maioria se sente obrigada a sustentar diálogos como se estivesse malabarizando com tochas, sorrisos, acenos, perguntas sobre o cachorro, mesmo que não ligue, risadas falsas. Mas um Sigma? Se acabou, acabou. Você pode estar no meio de uma história, 3 drinks à frente, no clímax emocional, e ele se levanta, diz, foi um prazer, e some como neblina, com limites. Parece rude, soa rude, mas, de certa forma, não é. Porque ele não é falso nem dramático, apenas honesto. E essa honestidade desarma, porque, secretamente, todo mundo deseja ter a coragem de sair de interações desgastantes sem culpa. Ele não sai por arrogância, ele sai porque respeita sua própria energia. Ele não finge gostar do que não o nutre. Para os outros, parece ilegal. Para um Sigma, é só vida limpa. 9. Ele mantém suas vitórias em segredo e deixa todos loucos. Sabe o que as pessoas não suportam? Um homem que claramente está vencendo, mas se recusa a anunciar. Ele consegue a promoção, o contrato, a garota, e aparece como se nada tivesse acontecido, sem falsa modéstia, sem tweets enigmáticos, sem sorrisos de adivinha quem acabou de vencer. Apenas silêncio. Homem Sigma veem o sucesso como evolução pessoal, não um evento público. Eles não escondem, não precisam provar. Enquanto isso, os outros treinam para transmitir cada vitória como um comunicado à imprensa, posts no Instagram, atualizações no LinkedIn, legendas passivo-agressivas como "sinto-me grato". Mas o Sigma celebra em privado, internamente, talvez com um whisky e uma playlist que ninguém conhece, porque para ele o verdadeiro poder está na restrição, esse mistério, essa confiança silenciosa. Para os outros é suspeito, para ele é só terça-feira. 10. Ele questiona tudo, até o que é proibido. Aqui é onde fica perigoso. Mencione uma tradição,
e ele perguntará por que existe. Cite uma regra e ele dirá: quem fez isso? Repita um clichê como tudo acontece por uma razão, e ele inclinará a cabeça como se detectasse uma falha lógica. Sigmas não nasceram para seguir, nasceram para interrogar. Eles não discutem por discutir, questionam porque seus cérebros são programados para a verdade, não para o conforto. Quando a sociedade lhes entrega um roteiro, carreiras, regras de relacionamento, cronogramas, identidades, eles viram do avesso para encontrar o autor. E isso perturba as pessoas, porque a maioria só quer passar o dia sem ter sua visão de mundo abalada. Mas um Sigma segurará suas crenças contra a luz, quase gentilmente, não para atacar, mas para inspecionar. E quando ele faz perguntas que você não consegue responder, deixa de ser uma conversa e vira um ataque. Porque, em um mundo obcecado por certezas, o Sigma vive em curiosidade perpétua. E isso, para a maioria, é a coisa mais ilegal de todas. Ouça, o homem comum espera permissão para ser ele mesmo. O Sigma já era ele mesmo desde o início e o mundo está apenas percebendo. Então, aqui está a verdadeira pergunta: o que você faria? Quem você se tornaria se parasse de seguir regras que nem existem? Porque talvez essas coisas ilegais sejam apenas os primeiros sinais de que você está finalmente se libertando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você não está aqui pelo ruído, está aqui por clareza. E é exatamente isso que fazemos aqui. Então, se você é o tipo de homem que pergunta por quê, em vez de concordar, que se move diferente, pensa mais fundo e vive como se o silêncio fosse um superpoder. Então clique no botão de inscrição, não por mim, mas pelo homem que você está se tornando. Porque este canal não é sobre se encaixar. É sobre lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser.